Olá, muita paz e luz para todos. Vamos trazer hoje para vocês, dentro dos assuntos do Espiritismo, o tema A Filosofia Espírita segundo José Herculano Pires. Nós resolvemos trazer esse tema na expectativa de que possam conhecer um pouco mais sobre a parte filosófica da doutrina espírita. Nós veremos que algumas pessoas não consideram a doutrina espírita como uma doutrina de filosofia. Mas quem pôde trabalhar isto com bastante conhecimento e foi um dos expoentes foi o Herculano Pires, e que poucos de nós, mesmo os espíritas, conhecemos a trajetória e o trabalho que ele teve para divulgar a doutrina espírita nesta linha que é a filosofia. Nós falaremos um pouco da sua biografia, muito rapidamente, lembrando que aqui não é uma palestra sobre Herculano Pires, mas sim sobre a filosofia espírita, e conheceremos alguns outros detalhes da filosofia. Como é um tema muito extenso e o nosso tempo é curto, nós tornaremos esse tema muito mais um prefácio do seu livro, do livro de Herculano Pires, Introdução à Filosofia Espírita, para que nós possamos ter conhecimento e desejo de lê-lo. José Herculano Pires, ele nasceu no início do século XX, em setembro, dia 25 de setembro de 1914, e desencarnou já na segunda metade do século XX, em 1979, em 9 de março de 1979, né, na antiga província de Avaré, no estado de São Paulo. Herculano Pires, aos 16 anos, publicou seu primeiro livro, chamado Sonhos Azuis. Foram contos. Aos 18, ele publicou seu segundo livro, chamado Coração, que tratava de poemas livres e sonetos. Foi repórter, redator, secretário, cronista, parlamentar, crítico literário dos Diários Associados, onde manteve por quase 20 anos a coluna espírita com o pseudônimo de Irmão Saulo. Em 1958, ele formou-se em filosofia na Universidade de São Paulo. Agora ele tornar-se bacharel em filosofia. Nessa mesma universidade, ele fez licenciatura em filosofia, publica a tese existencial O Ser e a Serenidade. Foi autor de mais de 80 livros, de filosofia, como ensaios, histórias, psicologia, parapsicologia, e na sua maioria estavam totalmente dedicados ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Fez várias parcerias com o Chico Xavier. Tornou-se diretor fundador da revista de Educação Espírita publicada pela Edicel. Mas, diante de tudo isso, qual é o perfil da filosofia espírita? A filosofia espírita tem um perfil de continuidade histórica, tá certo? Por quê? Porque ela vai nascer na primeira indagação do homem sobre a natureza e depois sobre a vida e sobre ele mesmo. Então, de todos os tempos já existe a história da filosofia. Georg Michael Kirchensteiner, no século XIX, na segunda metade do século XIX, ele era um discípulo de Pestalozzi. Ele criou as escolas do trabalho. E aí ele elabora uma pedagogia que vai valorizar a inteligência prática e uma pedagogia orientada para o trabalho e o sucesso profissional. A característica principal destas escolas era a sua clareza frente ao trabalho que realizava. Por isso mesmo, duas grandes teorias foram formadas. A primeira, chamada a teoria da cultura subjetiva, que vai
trazer um determinado acúmulo de conhecimentos abstratos e que trata do aglomerado social isolado por contingências geográficas. E depois vamos ter a cultura objetiva, que seria a segunda teoria. Esta vai se preocupar com o acervo de obras materiais produzidos por um grupo social. Ernest Cassirer, já na segunda metade do século XIX, um filósofo alemão de origem judaica, era professor de filosofia em Hamburgo, depois que tornou-se reitor da universidade na primeira metade do século XX, até que Hitler aí assume o poder e ele se afasta, deixando ali as culturas e os conhecimentos culturais voltados apenas para as obras. Muito bem. Nós tivemos um outro também, colaborador da época de Herculano Pires, que foi o Arnoldo Toynbee, que já no final do século XIX, ele, como historiador britânico, ele examina o processo de nascimento, crescimento e queda das civilizações sob uma perspectiva global. Então, a visão dele, historiador, vai nos trazer essas questões, e vai trazer também a teoria dos ciclos culturais. E isso é importante perceber que é a partir daí que nós vamos ter os primeiros indícios, digamos assim, as primeiras sementes da filosofia espírita. Então, esses ciclos culturais, eles assinalam uma relação entre religião e civilização. Então, o ciclo da civilização greco-romana chega ao fim. Depois, duas novas civilizações lutavam entre si para se definir, digamos assim, aquela que tinha maior força, que eram as civilizações judaica na Ásia e a celta na Europa. Surge também nesse período aí a síntese cristã. Esse resumo cristão, aí essa crença no cristianismo, ela se infiltra na Europa com princípios renovadores, vai minando ali o Império Romano em suas bases e vai encontrar uma forte ressonância na cultura celta, que era dominante nas Gálias. A filosofia grega, ela deixa uma sombra dos princípios do celtismo, que é o druidismo, mas Aristóteles já havia advertido que os celtas é o único povo filósofo do mundo. Não obstante tudo isto, coube a Allan Kardec, com o nome Allan Kardec, todos sabem que Allan Kardec é um nome druida, coube a ele elaborar os fundamentos nas bases tríplices da ciência, da filosofia e da religião. Então, a filosofia espírita ela define-se como um fulcro de novo ciclo de evolução humana. Não se trata de um fato ocasional ou isolado, simplesmente nesse caso, mas vai se tratar de toda uma conjuntura, de todo um processo, de todo um resultado histórico, que envolve pensamento e razão. Diante disso aí, a filosofia e o espiritismo passam a ter uma convivência mais sólida, muito mais próxima. No entanto, é muito comum ouvir que a filosofia espírita não existe, que o livro dos espíritos não tem nada de filosófico. Porém, segundo Herculano Pires, podemos considerar que a filosofia é o pensamento debruçado sobre si mesmo. E aí Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, que ele vai tratar da força do espiritismo, dizendo que esta força não está nos fenômenos, mas na sua filosofia, ou seja, nesse seu debruçar sobre si mesmo, nessa visão de mundo, na sua concepção de realidade. Mas como é que surge esta relação do espiritismo e da filosofia? Ora,
Herculano Pires vai dizer: o Espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. E, como todos nós sabemos, leitura e estudo, para quem não tem um hábito, é muito difícil. Por isso mesmo, que para muita gente a doutrina espírita ela é incompreensível, né? Então, o Espiritismo é uma doutrina sobre o mundo e nos dá uma interpretação deste mundo, nos mostrando como nós devemos nos conduzir nele, afirma Herculano Pires. E mais, o Espiritismo se formou lentamente através da observação e da pesquisa científica dos fenômenos espíritas. Mais além, ele coloca: a ciência espírita é o fundamento da doutrina. Sobre ela se ergue a filosofia espírita. E desta resulta naturalmente a religião espírita. Então vejam que a partir de uma ciência empírica, racionalista, nasce o contexto da visão de mundo, questionando o homem e a sua existência no mundo, e a partir desta relação entre ciência e filosofia, o resultado, esta é sim a religião espírita. E para isso nós temos que entender que no tríplice aspecto da doutrina, ciência, filosofia e religião, cada um destas bases, né, elas têm a sua conotação, elas têm o seu direcionamento. Então vejamos que o objeto do Espiritismo, né, é o homem. Né? O homem, ele é objeto do Espiritismo, mas o homem não só de carne, né, mas é um homem, aí, digamos, cartesiano, né, corpo e alma. Então, quem se encarrega deste objeto é a ciência, que se encarrega de estudá-lo. A filosofia não vai estudar o homem pelo homem, mas vai estudar a respeito da sua existência como uma alma imortal, enquanto a religião vai tornar aquela alma imortal em um espírito que busca a felicidade, que busca a Deus. Ora, enquanto se trata da experimentação, a ciência ela vai trazer o estudo da comunicação espiritual, enquanto a filosofia eleva esta comunicação espiritual para o contexto da metafísica, então para além da matéria. E a religião vai tratar dessa experimentação como espiritualidade. Vejamos também que no Espiritismo a ciência tem como definição comprovação que a alma é de uma pessoa encarnada e se comunica. Então, esta é a definição da ciência quando se trata do Espiritismo. A filosofia vai ter a sua definição ao dizer que a manifestação da alma frente às leis naturais. E a religião, ela se pronuncia quando diz que a definição do Espiritismo, enquanto religião, é o rompimento da condenação maniqueísta, ou seja, do bem e do mal. Então, nesse sentido, nós estamos percebendo que o primeiro ponto de partida é a ciência e, por isso mesmo, o existencialismo, que vai traçar aí um paralelismo com o Espiritismo. Tá certo? Ou seja, o limite da conceituação da existência. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, o que significa existir. Depois desse limite, o Espiritismo vai caminhar sozinho. Então, a ciência ela chega até um ponto que ela não consegue mais explicar, não consegue mais avançar, porque ali chegou o seu ponto. A partir daquele ponto, o Espiritismo começa a sua caminhada trazendo outras explicações, desmistificando o milagre, desmistificando as salvações diretas, e começa a investigar, né, e aprofundar o problema das relações interexistenciais, né, que vai abrir a possibilidade de comprovação das antigas intuições
sobre as existências múltiplas do ser. Então, a partir daí, o Espiritismo começa a estudar, né, a multi-encarnação espiritual. Em outras palavras, vai estudar a reencarnação, significando no sentido em que o espírito teria ali suas muitas e inumeráveis existências. Por isso mesmo que a filosofia espírita ela vai tratar questões como do tipo como conhecemos, não é? O que conhecemos. Depois o espiritismo gnosiológico, né? que a doutrina espírita é gnoseológica, né? Ela parte da gnose. Então, significa uma doutrina de conhecimento, uma doutrina de estudo. É por isso que o Herculano Pires vai dizer lá na frente, né, que é uma doutrina que está nos livros e precisa ser lida e precisa ser estudada. Dentro desse contexto da filosofia, Herculano Pires vai nos trazer o chamado fideísmo crítico, né, que é aquela a fé raciocinada, aquela que encara em qualquer época da humanidade a razão face a face. Então, esta fé é uma fé raciocinada, acreditar sabendo no que se está acreditando. Também, no livro Herculano Pires, vai tratar de uma ontologia espírita. Isso significa dizer de um estudo do ser, né, do espírito enquanto ser existencial, tá? No sentido em que ele embarca no processo teológico e vai se transformar aí no ser racional. É como se nós tivéssemos dito assim, ora, ele vem de outras religiões, que é o que acontece muito na casa espírita, muitos de nós estamos advindo de outras religiões, e a partir do momento que ele adentra o espiritismo, ele começa a aprender, a raciocinar sobre aquilo dali, porque os estudos favorecem a ele esta condição. E a Herculano Pires também vai trazer a questão do existencialismo espírita. Né? Queira ou não, nós somos existencialistas. Né? Por quê? Porque nós trabalhamos a questão do homem no mundo. Né? É a construção deste homem no mundo por via das suas experiências passadas, mesmo que ele não tenha aí uma lembrança, mas ele tem uma prática e vai assim trazer esse exercício no dia a dia. Bem, gente, como eu falei para vocês, é um tema que passaríamos horas tratando sobre ele, conversando sobre ele, mas que requer uma certa delimitação. Né? Como eu falei no início, é um prefácio apenas deste livro, Introdução à Filosofia Espírita, que eu convido a todos a lerem, que é fabuloso, esclarecedor, e tira de nós muitas questões que acreditamos serem certas e, no entanto, nós estamos apenas desvirtuando essas questões. Mas é muito bom e eu fico aqui o convite para todos vocês, desejando a todos muita paz, muita luz e até a próxima conversa nossa. Obrigado.